Continuam em ritmo acelerado as apurações das eleições presidenciais no Rio. O que acham alguns políticos? O que o carioca espera do novo presidente? Tudo sobre as eleições nós vamos ver nessa edição no Jornal do Rio. Agora vamos às outras notícias. Tentativa de assalto a banco em São João de Meriti termina com a morte de 3 assaltantes. Um grupo de 8 homens tentou assaltar a agência do Banco Real, que fica na rua Arruda de Negreiros. Foi dado o alarme e a polícia cercou os assaltantes dentro da agência. Houve troca de tiros. Um assaltante morreu no local e o outro morreu a caminho do hospital. O terceiro assaltante tomou um dos seguranças como refém e tentou fugir pelo Colégio Murilo Braga, próximo ao banco. Houve nova troca de tiros e o assaltante acabou morrendo. Os outros 5 conseguiram fugir. A SEDAI garante que vai indenizar os moradores que tiveram prejuízo com o rompimento de uma tubulação na madrugada de hoje em Itaguaí. De uma denúncia anônima, a polícia conseguiu prender em 2 hotéis do Catete 6 homens que iam espalhar pela cidade $90 mil falsos. As notas foram impressas numa gráfica de Campina Grande, na Paraíba. Os envolvidos são José Rivaldo Fernandes e Carlos Alberto França, responsáveis pela fabricação do dinheiro, o agente administrativo da Prefeitura, Abel Alves Pinto, o funcionário da Câmara de Niterói, Julier Ribeiro dos Santos, e o motorista de táxi, Marco Antônio Ramos. A Polícia Civil concluiu um inquérito sobre o assassinato do empresário José Carlos Diniz Filho. A ex-mulher dele, Jaqueline Carr Diniz, é acusada de coautora do crime. A Conlub trabalhou durante toda a madrugada de hoje no esquema especial de limpeza em vários pontos da cidade. 200 garis com 10 caminhões, raspadeiras, escadas e escovas de aço iniciaram a retirada de toda a propaganda eleitoral do segundo turno. Segundo a Conlub, foram retiradas 40 pichações em favor de Collor de Mello contra 38 de Lula. Hoje, durante todo o dia, a Conlub ficou de prontidão com 3 mil garis. A previsão é de que sejam recolhidas só hoje 30 toneladas de lixo. O Serpro de Niterói espera terminar todo o trabalho de digitação dos boletins do Rio ainda hoje. Às 10 horas da manhã, mais de 50% já haviam sido computados. O presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio, Agostinho Gonçalves Maia, disse que a escassez de coletivos durante a eleição de ontem foi causada pela falta de muitos funcionários escalados para o trabalho. Agostinho negou que tenha havido qualquer interesse por parte das empresas em prejudicar qualquer um dos candidatos. Ele reconheceu, no entanto, que a quantidade de ônibus no Rio ontem foi muito menor que na votação do primeiro turno. Ele afirmou que vai apurar com rigor as faltas dos empregados ao plantão e que, por enquanto, todos serão punidos com advertência. Barbosa Lima Sobrinho declara: não importa quem seja eleito, o povo venceu. Confira depois os comerciais. As projeções que indicam o candidato Collor de Mello como futuro presidente do país preocupam o economista José Márcio Camargo, da PUC do Rio. Ele calcula que o nível de conflito na sociedade brasileira pode aumentar se Collor for eleito. Isto porque, segundo José Márcio, Collor não apresentou um programa em que a sociedade civil organizada fosse consultada. O economista disse também que, se Collor vencer, as negociações com empresários e trabalhadores devem ser feitas imediatamente para evitar uma oposição a um provável pacote de medidas do início de governo. O ex-governador do Rio, Leonel Brizola, convocou a imprensa para denunciar que o candidato da Frente Brasil Popular, Luiz Inácio Lula da Silva, teria sido vítima de um crime eleitoral. Segundo Brizola, o programa que a Rede Globo de televisão colocou no ar sexta-feira passada no Jornal Nacional contribuiu para a queda de Lula. Carioca terá amanhã um tempo nublado com chuvas esparsas. A temperatura está em ligeiro declínio. O Jornal do Rio fica por aqui, mas fiquem agora com o Jornal Bandeirantes com as outras informações sobre as eleições presidenciais. Para você, uma boa noite e até amanhã.